Olá, sou Gabriela Sá, especialista em mentalidade e desenvolvimento humano, e esse é o Básico Bem Feito. E no vídeo de hoje a gente vai falar o básico para parar de pensar demais, para parar o overthinking, aquele sentimento de que a gente tem muita coisa na cabeça e tá sempre pensando. Sabe quando a gente tem uma decisão importante para tomar e a gente fica pensando naquela decisão e pensando em todas as possibilidades que podem acontecer? Ou quando a gente precisa dar um feedback para alguém ou falar algo com alguém e a gente fica pensando nas consequências daquela fala, o que vai acontecer pós-fala. Então, todo esse sentimento de pensar demais, existem estratégias e ferramentas que você pode utilizar para você se sentir um pouco mais tranquilo e para você parar de pensar tanto naquela situação e realmente organizar a sua cabeça para que você se sinta melhor, se sinta mais calmo e não pense demais, realmente consiga racionalizar todo esse pensamento, toda essa sensação de overthinking que você tem. Uma das coisas que eu mais gosto de indicar dentro das minhas mentorias é que as minhas mentoradas elas façam um processo de autorreflexão, que elas se façam perguntas, que elas realmente se conheçam e entendam o porquê das coisas. E pensando nesse formato, eu trouxe para vocês 6 perguntas que são importantes para quando você está pensando demais em alguma decisão, em algo que precisa ser feito. Então, todas as vezes que você tá com essa sensação de overthinking, essas 6 perguntas elas vão te direcionar à calma e à tranquilidade. A primeira pergunta que é importante é como isso pode falhar? O que pode dar errado? Então, todas as vezes que você tiver para tomar alguma decisão importante, você tá pensando demais naquela decisão, vamos começar colocando tudo no papel, tá? Isso também é importante. Escrever é importante. Descarregar da cabeça e colocar no papel é importantíssimo. Então, senta, pega um papel e escreve tudo que pode dar errado. No momento que você escreve tudo que pode falhar, você também se prepara para as coisas que podem falhar. Você fica com menos receio daquela imprevisibilidade, sabe? Daquilo que você não espera. Então, anota tudo que pode falhar, tudo que pode dar errado e escreva ao lado de cada coisa que pode dar errado como você vai lidar com cada uma dessas coisas. A segunda pergunta é: posso usar o e em vez do ou? O que é que isso quer dizer? Às vezes temos decisões importantes para tomar porque a gente acha que essas decisões elas são binárias. Elas são isso ou aquilo. Ou eu faço, ou eu escolho verde ou amarelo. Ou eu pinto a parede de azul ou de roxo. Ou eu viajo para os Estados Unidos ou para a Europa. A gente tem às vezes a sensação de que tudo é muito binário. E existem certas decisões que são difíceis, mas que elas não necessariamente precisam ser binárias. Elas podem ser um e. Ou seja, eu posso ir para tal lugar e resolver tal coisa também. Então, às vezes, você não precisa fazer uma reunião ou ir no dentista. Você pode fazer a reunião de manhã cedo e conseguir ir ao dentista depois da reunião. Se torna um i, sabe? Se torna um mais. Em vez de uma coisa ou outra, você consegue unir aquelas decisões que você tá com dificuldade de tomar, se é uma coisa ou outra. Às vezes pode ser junto. Às vezes pode ser um i e não um ou. A ideia do i e do ou é a gente parar de achar que nossas decisões elas são imutáveis, que elas são decisões que a gente toma e que não vai ter mais como mudar. Claro que existem decisões que são assim, né? Se você decide ter um filho, você não vai ter mais como mudar, você vai ter que ter o seu filho, né? Mas as nossas decisões elas não precisam ser imutáveis. Então, vamos lá, se algum dia eu decido voltar para o Brasil, para os que não sabem, eu moro na Espanha. Se algum dia eu decido voltar para o Brasil, essa decisão não precisa ser imutável. Eu posso voltar para o Brasil, morar no Brasil um tempo e, sei lá, decidir voltar para a Espanha de novo, voltar para a Espanha. Então, a gente precisa parar de ter tanto medo também de certas decisões e achar que aquelas decisões vão ser eternas, sendo que às vezes a gente pode mudar as nossas decisões, a gente pode mudar de ideia. Só é a gente traçar um novo plano depois. A terceira pergunta, quando você está pensando demais: eu começaria isso hoje em dia?
Então, quando você tá, por exemplo, no meio da faculdade, e aí você começa a ficar indeciso se você realmente quer continuar a sua faculdade, se você realmente está gostando do curso, se pergunte: se você fosse começar hoje essa faculdade, pensando em toda a empolgação, a motivação que você sentia quando você começou, todos os motivos que você tinha quando você começaria novamente? E isso você pode fazer com todas as outras decisões. Se você pudesse tomar aquela decisão hoje, se hoje você estivesse começando, você começaria do zero? Ou você escolheria não começar mais? Aquele relacionamento que você não sabe se tá bom, se não tá, se continua, se não continua. Se você pudesse escolher começar hoje, conhecer aquela pessoa de novo e começar do zero aquele relacionamento, você começaria pensando em todas as coisas boas e ruins que você viveu? Você viveria de novo? Então, essa pergunta, se você começaria isso hoje, é muito importante também na hora de pesar as nossas decisões. A quarta pergunta é: qual é a minha real e maior limitação quando se fala de crescimento ou melhora? Então, em relação àquela decisão que você precisa tomar, o que é que efetivamente te limita? Aquela decisão, ela vai te fazer crescer, ela vai te fazer melhorar? Qual é a sua maior limitação em relação àquela decisão? Ai, Gabi, eu gostaria muito de mudar de emprego, de ser promovido. Ok, qual é a sua limitação hoje para você ser promovido? Ah, eu preciso ser mais inteligente, saber de mais conteúdos, fazer tal curso. Então, lixe as coisas que precisam ser feitas e que são hoje sua limitação para que você gere essa mudança na sua vida, para que você consiga tomar essa decisão com mais tranquilidade, para que aquele excesso de pensamento não fique na sua cabeça. Ah, eu gostaria de ter tal coisa, eu gostaria de ser de tal forma. Ok, qual é a sua maior limitação hoje? O porquê que você não consegue ser assim hoje? Qual é a sua maior limitação de melhora e de crescimento hoje para você alcançar aquilo que você quer? A quinta pergunta: estou sendo emocional? Então, no momento que a gente está pensando demais, no momento que a gente precisa tomar alguma decisão, muitas vezes a gente está sendo emocional. Então, se perguntar se a gente está sendo emocional é muito importante para dar clareza, sabe? Quando você percebe que você está sendo emocional, você percebe também que não, muito provavelmente não tem muita estratégia, muito planejamento, muito embasamento naqueles pensamentos todos. O emocional, ele fala muito com o coração, ele fala muito com os sentimentos, mas não tem racionalidade naquilo. Não foi pensado os prós e os contras, não foi pensado em como realmente impacta na sua vida. Então, todas as vezes que você estiver pensando demais, tenta sair um pouco do emocional e ir para o racional. Mais uma vez, vai para o papel, escreve, veja como realmente impacta na sua vida, veja os prós e os contras, veja se você precisa de investimentos financeiros naquilo, veja como aplicar aquilo efetivamente na sua vida. Seja um pouco mais racional. E a última pergunta: a minha linha do tempo é realista? Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Gente, às vezes a nossa linha do tempo ela não é realista. Às vezes a gente quer algo em um mês, quando para conquistar aquela mesma coisa você precisa de um ano. Então, mais uma vez, traga para o racional, entenda qual é a linha do tempo realista para atingir aquilo que você quer, ou para tomar aquela decisão que você precisa, ou para alcançar aquilo que você deseja. Seja realista, defina uma linha do tempo palpável que você realmente consiga fazer. Defina micrometas, microobjetivos. Em vez de só pensar no macro, em vez de só pensar naquele grande sonho, aquele grande desejo que você quer atingir, vai definindo as pequenas conquistas que você precisa ter para chegar aqui. Então, Gabi, eu quero juntar 500 mil reais. Tá, mas antes de juntar 500 mil reais, você precisa juntar 50 mil, você precisa juntar 100 mil, você precisa juntar 300 mil. Então, vai definindo essas micrometas, esses micro-objetivos no caminho, antes de chegar naquela decisão, naquele objetivo, naquela meta macro. Para você também se motivar, para você também ter sensação de conquista durante a jornada e realmente conseguir traçar uma linha de tempo realista.
Então é isso, gente. Essas são as perguntinhas para quando você estiver pensando demais, para quando você estiver overthinking, você utilizar no seu dia a dia, para te dar mais clareza, mais tranquilidade, mais certeza das decisões e daquilo que precisa ser feito. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos dessa série e até o próximo vídeo.